Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor repouse sobre os vossos corações. E essa palavra é para aquela pessoa que se encontra neste momento, ainda com uma alma agitada. Você vai dar uma ordem para esta alma, dizendo: aquieta, aquieta, porque quem governa a minha vida não é mais a minha alma, mas o Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito de Deus, amém? Isso é muito importante, essa informação de uma maneira consciente, meninos e meninas, porque a nossa alma, que é a sede das emoções, ela tem a tendência de querer controlar. Aliás, ela tem um vírus chamado pecado. Então ela sempre vai gritar para algo errado. É aquela nossa vontade. Ali na alma, na sede das emoções, está alojado o princípio de prazer, né? Ela sempre vai gritar. Mas quando nós, que estamos aqui, e você que está aí, que recebeu Jesus como teu Salvador, e recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo a partir deste momento agora conduz e dita tudo na tua vida, vem comigo. A alma, ela até grita. Como, Cris? Uma fofoquinha, um acesso a um site, essa é a alma. Só mais uma vez, é só um pecadinho. Ah, Jesus é gracioso, é a alma, né? Mas nós olhamos para a nossa alma e falamos: alma, você agora submete à vontade do Espírito. Ou seja, quando a alma fala algo que vai contra aquilo que nós conhecemos, o pecado que vai na contramão dos mandamentos e dos princípios do Senhor, nós falamos: alma, não, porque quem governa é o Espírito. Eu digo não para o pecado, e sim para as coisas do alto. Aleluia! Isso é lindo demais. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aí em casa assistindo essa live. Poderia estar na Netflix, mas você falou: alma, não. Eu vou agora cultuar ao Senhor mesmo aqui na sala da minha casa, mesmo aqui nesse leito de hospital, mesmo dentro deste quarto ou trabalhando. Eu poderia escolher outras coisas para ver, mas eu escolhi acessar esse site, entrar no canal do Pastor César e ouvir a palavra nesta noite. Assim como você, homem e mulher de Deus, você poderia ir para casa, porque de alguma maneira, não sei se todos, a alma até gritou: vai descansar. Só que você disse: não. O meu corpo e a minha alma, que é o desejo, a minha vontade, está querendo ir para casa, mas eu renuncio o meu descanso, porque eu vou cultuar o Senhor na casa de oração, junto com os santos. Levantarei as minhas mãos para o céu para declarar que Ele é o meu Salvador. Aleluia! Houve escolha, e essa escolha houve renúncia, e a renúncia foi da carne e sim para o Espírito. É por isso que você está aqui, amém? A mesa foi posta, e através do discernimento espiritual e da sensibilidade espiritual que você tem, pelo Espírito, senta nessa mesa e coma. Como que é isso? A palavra já foi posta desde o início do culto. Agora é sentar e comer. Como é isso, Cris? É não ficar no achismo, é não ficar no não sei, aí não dar vazão para a tua mente acelerada. Não, é falar: hoje eu escolhi estar aqui, que foi a melhor parte, eu vou sentar e vou comer. O que é isso? Deus, usa esse vaso que está aí na frente, eu conheço ou não conheço, mas usa esse vaso para trazer uma palavra ao meu coração, alimentar a minha alma e renovar o Espírito que habita em mim. Senta e coma, sem resistência, sem preconceito, sem um olhar crítico. A alma tem essa tendência, né? Nós somos terríveis quando a gente dá vazão para a nossa alma, nós somos terríveis. Mas você que é templo do Espírito Santo,
você vai mais uma vez abrir a sua Bíblia e se entregar para a voz do bom pastor, que vai usar esse vaso através do Espírito que é dele. Amém? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 20. E nós vamos fazer menção de 2 versículos extremamente conhecidos pela igreja. E eu tenho que ter cuidado para não falar muito alto no microfone, porque aqui, graças a Deus, está top, né, gente? Nossa, está top, está top. Eu acho, eu não entendo nada, mas eu estou achando que está top. Às vezes eu grito demais, aí meu esposo fala, não precisa gritar, porque tem um microfone, Cris. Eu falo, não consigo, quando eu vejo, eu já gritei. E detalhe, com o microfone na boca. Então, Luciano, quando começar a falar muito alto, você fala baixo um pouquinho. Amém? Que o microfone aqui é bom, não precisa ficar gritando. Mateus, capítulo 9, versículo 20. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz o seguinte, já abre os seus ouvidos espirituais. Aleluia. E vai lendo no Espírito, amém? Esses 2 versículos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Vou reler. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu ficarei sã. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Aleluia. Meus irmãos, não é novidade que nós estamos passando por um momento muito difícil. Aliás, a Marilda na abertura do culto já se sinalizou. Eu acho que o André no momento do louvor também sinalizou. Eu não sei se, enfim, não é novidade que nós estamos passando por dificuldades. Uma crise econômica, ou melhor dizendo, uma instabilidade econômica. O aumento dos transtornos emocionais, ideologias, as lutas externas. Talvez você esteja aqui neste lugar ou me escutando e você tem uma demanda que você coloca a mão na cabeça e fala, Deus, como eu vou resolver isso? Às vezes um diagnóstico chegou na sua mão e você, com um laudo, o médico diz, não tem mais jeito, 6 meses de vida. Talvez o marido olhou para você, ou tua esposa, e falou, não amo mais, eu quero divórcio. Talvez o teu filho apontou o dedo no teu nariz e disse, a partir de agora vai ser da minha maneira e não da maneira na qual eu fui criado na igreja. Talvez o teu chefe sinalizou que você vai ficar mais alguns meses, ou vai ter corte no seu salário, ou vai tirar o teu VR por conta da instabilidade econômica. Talvez o teu problema não é externo. Não é uma questão, uma problemática com uma liderança, uma frustração, uma decepção, aquilo que você está ouvindo, a dor no coração quando nós vamos ver os nossos irmãos na Ucrânia sofrendo já 28 dias nessa situação terrível, que quando nós ligamos a televisão, o nosso coração, ele espreme, as lágrimas caem no nosso rosto. Enfim, talvez o teu problema não seja um medo que vem da parte externa, e quando eu falo externa é uma circunstância, uma demanda, que tenta roubar a tua paz interna. Situações, pessoas, circunstância. Cris, eu estou ok, meu salário está ok, os meus filhos estão ok, meu casamento, uau, avivamento, aleluia, Talvez você esteja assim, e que bênção, aproveita, aleluia. Talvez está tudo funcionando. Esses dias, falando de questão externa, atendi uma mulher na clínica e ela estava extremamente desesperada. Ela dizia, Cris, eu sou cristã, meu trabalho foi em missão por muitos anos, e eu
Separei do meu marido há muitos anos atrás, quando eu ainda não era cristã, não deu certo, porque eu casei errada e tudo mais. Então, separei, fui e conheci a Jesus já separada, meu marido já casou com outra pessoa. E dentro do ministério, eu sempre tive o desejo, a vontade de casar de novo, mas casar certinho. E uma igreja extremamente pentecostal, enfim, ela vinha dessa linguagem extremamente pentecostal. E ela disse que em todo tempo de campanha, junto com o trabalho missionário, junto com o evangelismo, ela ouvia os profetas dizendo: Deus vai preparar um varão, né? Para você. E isso alegrava o coração dela. E eis que um homem vai pregar na igreja, e aí ela disse: é tu. Sabe aquela coisa eu senti um arrepio na espinha e disse: Senhor, é a medida. E ela contando isso para mim, e ela dizia: Cris, e foi interessante porque eu fui orar, compartilhei com algumas pessoas e fui orar, e durante a oração, alguns vasos de Jeová se levantaram e disse: eis que te digo, é este homem mesmo. Isso depois de um tempo de oração. Ela falou: sim, agora eu estou fazendo tudo certo. Eu vou orar e agora, depois da minha oração, eu recebi a direção e é esse homem. E ela casou. Igreja, ela já tinha uma filha. E esse homem abraçou a filha dela como filha dele. Ela saía para trabalhar e dizia: Deus, o Senhor me graciou com um homem que cuida da minha filha como um pai. A menina, com determinada idade, abre o jogo dizendo: mãe, quando você saía para trabalhar, ele abusava de mim. E ia à noite pregar. Pá! Como assim? Como assim? Deus havia dito, através dos profetas. Eu orei, eu casei em santidade. Como assim, Deus? E ela disse: e agora? Está difícil porque mexeu com a fé da minha filha, porque à noite ele pregava e pulava e rodopiava. E vem comigo, eu não estou generalizando. Vocês me conhecem, eu estou em casa. Vocês sabem que eu sou pentecostal. Do glória a Deus, aleluia. Eu não estou generalizando que todos aqueles que pulam, que manifesta de uma maneira visível a adoração, porque é uma adoração extravagante, e isso tem a ver com personalidade. Então, quando você me vê com 1,80, com os braços abertos, adorando, não é a pastora Cris querendo se mostrar, não, é porque eu tenho uma personalidade mais extravagante. O meu esposo é mais intro. Esses dias ele estava sentado ali, adorando, e enfim, chegou umas irmãs e falando assim: Cris, o pastor Lu está com algum problema? Eu falei: não, pensa, ele está adorando. Então, mas é intro, por quê? É personalidade. Mas eu esqueço que eu tenho 1,80 m, abro os braços e adoro e tudo mais. Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu não estou falando que todo mundo que manifesta uma adoração extravagante, ou fala em línguas, ou pula, eu não tenho um problema com isso. Você pode pular, você pode cair. Eu gostei de um dia ouvir o pastor César falando isso. O problema não é cair, que diz que a gente cai em espírito. Eu falo isso com muito respeito. Enfim, no problema não é cair, mas é a maneira que essa pessoa se levanta, porque aquele que cai no espírito, ele levanta transformado, como o apóstolo Paulo. Caí, mas levantei, transformado. Porque não adianta também a gente ficar pulando, rodopiando, caindo, mas a língua está lá, né? Enfim, mas vem comigo, igreja, vem comigo. Então, e ela dizendo isso, e aí a Cris coloca esse entre parênteses, porque quando eu falo isso, parece até uma resistência que todas as pessoas com esse perfil não têm caráter. Não, 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 não. O pedófilo, às vezes, ele é simpático, introvertido e intelectual. O sociopata é extremamente, uau, você senta, ele te convence. Então, eu não estou falando de personalidade, vocês estão comigo? E não é uma crítica à maneira de adoração, ok? Quem quiser pular, pula, porque ele sabe de onde o Senhor o tirou. E às vezes a manifestação é pulando. Às vezes num culto, gente, o Espírito Santo me traz a memória de onde o Senhor me tirou. A vontade é de sair pulando e falar: Senhor, ainda é pouco. Eu saí falando: Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei. E me conduziu assim como você
para esse reino de luz do teu Filho amado. Obrigada, Pai. Mas vem comigo, igreja. Então, voltando ao assunto, eu preciso correr, porque já são 9 horas, eu tenho 20 minutos, 25 minutos, ó. E aí ela dizia com muita dor, abalou a fé da minha filha não quer saber mais, porque ela via pregando, via todas as manifestações do Espírito, e eu também. Enfim, nós fizemos um trabalho, uma releitura, e entendemos que aquele vaso que pregava estava sendo, dentro da conduta dele, um hipócrita. Enfim, a ideia não é contar esse testemunho, porque graças a Deus hoje ela esteve no Talita, a sogra do pastor Roger, que é a minha querida mãe da Camila, um beijo para a Conso, enfim, que eu sou fã dela, nós ministramos, oramos, enfim, e hoje, para a glória de Deus, a menina que foi abusada escreveu um livro, aleluia, e a mãe voltou ao convívio do trabalho com os irmãos, e está uma bênção, amém? Ela foi vítima. Às vezes Deus dá uma direção, mas a gente acha que é aquela direção que nós estamos olhando. Por isso que é importante a maturidade espiritual, discernimento espiritual, intimidade, porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas escutarão a voz do bom pastor e a reconhecerão. Sabe o que é isso? É alguém falando em nome do bom pastor e você falando, é ele falando porque eu o reconheço. Aleluia! Por isso que nós precisamos tirar o tampão espiritual dos nossos ouvidos e falar, Deus, eu preciso reconhecer a tua voz. Aleluia! Enfim, essa mulher estava naquele momento com uma demanda terrível, demanda externa, que afetou ela de uma maneira, enfim, interna. Estão comigo? Só que às vezes tem uma demanda interna. E a demanda interna é aquela que ninguém sabe. A gente está com roupa de crente, com, enfim, né? Com perfume, com vocabulário, uma boa oratória. Hoje mesmo eu não consegui ir para casa, né? Então eu vim direto da clínica, atendi a última paciente, falei, eu preciso correr, beijo, enfim, que eu vou estar lá com os meus irmãos. E não consegui. Aí eu vim para cá e eu falei, Deus, eu queria ir mais arrumadinha, aliás, eu vou estar na live. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Eu vou estar na live, eu queria prender a juba, sei lá, ficar com cara de pentecostal, tirar os brincos, porque tem algumas igrejas que a gente vai, e que quando faz o contato, diz, pastor, a nossa igreja é extremamente tradicional. Então a gente vai, né, sem brinco, sem nada, ok? Até coque eu consigo fazer, aleluia. Enfim, e aí, vindo para cá e pensando, poderia estar assim. Aí o Espírito Santo falou assim, parou. Você simplesmente vai para me servir, dar o recado para a minha igreja. Ponto. Que mané? Precisava estar tão melhor. Precisava estar melhor nada. Precisa estar sensível à minha voz para transmitir, porque, gente, deixa eu falar algo para vocês, eu preciso entrar na palavra, vem comigo. Daqueles que pegam o microfone, falam em nome de Deus, para a igreja que é dele, que foi comprada, não foi com ouro e com prata, não, parou. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, do Filho de Deus. Ai de nós, de falarmos algo para a noiva que é dele. Em Apocalipse fala dos falsos profetas e está repreendido em nome de Jesus. Que o temor recaia constantemente em nós, né? E nós que dividimos a palavra que é dele. A responsabilidade é muito grande. Mas enfim, vem comigo. Mas às vezes a demanda é interna. Não tem o brinco, não tem a saia, não tem o coque. Aliás, tem tudo isso, melhor dizendo, mas dentro, vem comigo. Tem tudo isso por fora, mas dentro tem uma situação que só você e Deus sabe. Os desejos que grita aí no teu coração, os pensamentos, a tristeza, o vazio da alma que você fala, Espírito Santo, preenche. Porque eu estou pensando em morrer e desejo morrer, não porque eu sou apaixonada por Jesus, porque a gente fica, Maranata, Maranata, Senhor, volta logo. Nós oramos porque somos apaixonados por Jesus e queremos voltar logo para Nova Jerusalém. Aliás, desejamos logo voltar para a nossa casa, voltar para o lar, melhor dizendo, habitar na Nova Jerusalém, amém? Mas às vezes o problema é interno, a ansiedade excessiva, e você tem uma demanda. A demanda não é externa, a demanda é interna.
Só você, o Espírito Santo, sabe a luta nas madrugadas. Só você, o Espírito Santo, sabe os finais de semana que você trava ao vir sentar e pegar do cálice do pão e ceiar. Luta interna. Pensamentos voluntários, e que vem os pensamentos, porque é registro de uma memória que você fez algo no passado e que vem os pensamentos, mas você não consegue se esquivar dos pensamentos, você acaba nutrindo e você fica numa luta interna entre os pensamentos e a voz de Deus. Uma demanda, mas vem comigo, são demandas que vai formando o que hoje eu quero tratar com vocês, esse fluxo. Vem comigo, igreja. A mulher que nós acabamos de ler, ela tinha uma demanda, certo? A demanda era fisiológica. Ela estava com fluxo. Ela tinha uma demanda. Talvez você tenha essa demanda interna, ou essa demanda externa. E está roubando a sua alegria, roubando a sua força, porque quando nós vamos olhar para esse fluxo, ou pensar no fluxo, nós vamos ver, né? A mulher era impura, considerada impura, então, como vocês já sabem, e aí ela ficava excluída da sociedade, não ia mais cultuar, enfim, o homem não poderia tocar. Nós não temos muitas informações dessa mulher, mas é uma mulher que eu aprendo muito, lendo a narrativa dos evangelistas, mas enfim, a mulher estava com esse fluxo talvez estava gerando nela uma desesperança, talvez esse fluxo estava gerando para ela uma apatia na alma, uma depressão, uma tristeza, talvez ela estava perdendo a fé, talvez esse fluxo de sangue estava gerando algo externo para essa mulher, ou algo interno. Ela tinha uma demanda, e hoje a pergunta é: qual é a sua demanda? E a outra pergunta é: o que você está fazendo com o teu fluxo? Ela estava com um fluxo de sangue, mas qual é o teu fluxo que está roubando a tua alegria, a tua força, a alegria do salvo, a marca de um cristão autêntico? Sabe o que é isso? Eu sei em quem eu creio e levanto a bandeira Jeová Nissi e continuo seguindo o propósito dele na minha vida. Qual é o fluxo que está deixando você sem o desejo de trabalhar? Você quer ficar na cama o dia inteiro, você não quer mais ter uma interação social, você só quer chorar. Qual é o teu fluxo? E eu lembrei de alguns personagens reais nas Sagradas Escrituras que também enfrentaram fluxo com demandas, fora essa mulher que nós acabamos de ler, mas eu também trouxe à memória a mulher cananeia, Mateus 15, 21, aquela mulher também tinha um tipo de fluxo, ou seja, uma demanda. Então pega a palavra fluxo e entenda como uma demanda. Aquela mulher também tinha uma demanda. Qual era a demanda? Ela estava em casa com uma filha cheia de demônios, um ninho de demônios, e esta mulher então provavelmente sofria em ver a filha sendo possuída. Gente, eu não sei quem teve a experiência de ver alguém no estado de possessão, é horrível. A primeira vez que eu vi, eu confesso que eu quis correr. Fazia parte de um ministério de jovens de evangelização. Nós tínhamos acabado de fazer um trabalho no Nordeste e, enfim, fomos acho que para Lins. E naquela época, o ministério todo de jovens, nós tínhamos finais de semana em retiro espiritual. Então nós buscávamos o Senhor para durante a semana fazer as viagens missionárias. Eu só parei com esse ministério, aliás, o Senhor fechou esse ciclo depois que eu conheci o varão, meu esposo, aleluia. Ele fez parte por algum período, né? Enfim, aí o Senhor foi dando outra direção. Mas até conhecer o Luciano, e o Senhor, não foi o meu esposo, tá? Foi o Senhor que deu uma outra direção, me levou para a questão acadêmica, enfim, que não é o assunto aqui. Mas eu me lembro que quando nós chegamos de uma viagem missionária, o líder falou assim: olha, nós vamos para, eu acho que Lins. E nós convidamos um grupo maior de jovens. Nós iríamos fazer um trabalho na igreja local da cidade, e depois eles deixaram a gente numa chácara. Mas enfim, vem comigo. E aí, foi nessa chácara, aí o pessoal com violão, né, tudo rapaziada, enfim, aquela roda enorme, e tinha muitos convidados, pessoas da igreja que tinham assistido a ministração, enfim, que era a proposta do ministério. E aí, igreja, eis que no momento da adoração, todo mundo, né, buscando a Deus, a menina do meu lado, lembro como hoje, ela começou
Aí eu olhei, saí, abracei minha amiga e falei: não, do meu lado não. Mas, gente, aquela menina, gente, era a minha primeira experiência de manifestação, mesmo dentro do ministério, a gente caminhando, a gente tinha visto cura, batismo com o Espírito Santo, tal, mas a manifestação era a primeira vez. Gente, a menina virou tipo um Homem-Aranha, vocês não acreditam, mas acontece. Não, vocês não têm noção, aquilo, enfim, vocês não têm noção, acontece. Ela só não soltava teia, mas rolava de subir nas paredes. Acredita quem quiser, aleluia. Mas vem comigo, a menina tal. E aí, meu Deus, e para dormir no quarto com a varoa? Eu não vou dormir. E meu líder, e foi muito engraçado, porque foi uma luta para tirar os demônios. Acho que na verdade todos os jovens estavam com medo, para falar a verdade, não era só eu não. E aí o líder, claro que, enfim, mais velho, enfim, aí foi lá e aquela luta, e a gente sem conhecimento espiritual. Eu falei: gente, vamos rodar 7 vezes essa chácara, gente, porque vai cair algumas muralhas, as muralhas espirituais. Aí vai nós, né? Enfim, gente, foi uma luta para tirar o demônio, mas a coisa é feia, demais. Aí, enfim, a menina foi liberta, e aí passou pelo acompanhamento, e enfim, perdemos o contato. Mas imagine uma mãe, eu estou falando de um episódio de uma pessoa que eu não conhecia. Mas imagina a mãe chegando do serviço, falando: meu Deus, será que essa menina está endemoniada? E de repente, as palavras que saíam dos lábios daquela menina, a mulher estava com uma demanda, um fluxo. Outra pessoa, Bartimeu, o cego. O Senhor Jesus saindo de Jericó junto com seus discípulos, e tinha ali Bartimeu com uma demanda. O que era? Ele era cego, não conseguia ver, ficava na dependência das pessoas. Outra demanda para correr aqui com o tempo, que são histórias que você já conhece. Talvez você, até o Espírito Santo, traga outras pessoas, outros personagens reais da Bíblia, que você fala: esse personagem também tinha uma demanda, tinha um fluxo. Jairo, o chefe da sinagoga. Marcos 5 vai narrar, aliás, uma narrativa antes deste que nós lemos, porque o evangelista Mateus também narra. Mas vem comigo, se não me falha a memória, Mateus também narra. Vem comigo. O Jairo, chefe da sinagoga. Um título. Mas meu filho, vem comigo. Quando você tem uma demanda, você esquece do teu diploma, do teu salário. Se você sabe inglês, se você tem um outro idioma, você esquece de tudo. Quando você tem uma demanda, uma filha dentro de casa, a ponto de morrer, você não quer saber de nada. Você vai de pijama no hospital. Você vai reagir de uma maneira que, dentro de uma situação, você poderia analisar, racionalizar, olhar para o culto, olhar: será que é de Deus? Jesus, será que é o Filho de Deus? Mas dentro de uma demanda que Jairo estava enfrentando, ele nem se importou com o título, a posição ministerial, porque ele tinha um fluxo, uma necessidade, uma demanda. Lembro também de Ana. Ana tinha o quê? Um diagnóstico. O diagnóstico fica por minha conta, tá? Ela não podia ter filho, porque o Senhor não os dava. Então essa mulher tinha Penina, que ficava dentro da fragilidade dela. E é dessa maneira, viu, crente? É dentro daquilo que é vulnerável, da sua deficiência, que se levantam peninas, que é uma tipologia do diabo, daquele que fica cutucando, do Satanás. Quem você pensa que é? Olha o teu filho, olha o teu casamento, olha você, olha o teu passado. Sabe essa coisa? Penina, pronto. Ana tinha uma demanda, o desejo da maternidade, e tinha uma Penina. Vem comigo. Baraque, Juízes, lembrei desse homem, também tinha uma demanda, teve uma demanda, melhor dizendo. Qual é a demanda, Cris? Débora chamou o camarada subiu, não sei como que ele subiu, para falar com Débora. E aí Débora dá um recado: o rei Jabim está subindo com o comandante Cícera, e ele está vindo com sangue no zóio. Sangue no zóio também é por minha conta, tá? Enfim, e está subindo. Qual é a demanda? Guerra. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Pensamento estratégico para a guerra. Vamos chamar, vamos entender a direção de Deus, a voz de Deus, enfim. Vem comigo. Esther, com uma demanda.
E Esther, então, dentro daquela situação, entendendo, varoa, talvez seja para esse tempo que tu está aí, né? Ela entendeu, vestiu de ousadia, e então ela foi até o rei. Outra pessoa que eu posso lembrar, Abigail, com aquele marido, misericórdia, Nabal. Gente, a mulher tem muita sabedoria, muita sabedoria. Nabal recebe Davi, manda aquele recado que vocês conhecem. Aí eu fico imaginando Abigail no quarto e falando assim: meu Deus, que marido que eu fui arrumar. Agora eu conhecendo Davi, isso vai reverberar com uma guerra, enfim, vai causar problema. Sabe aquele marido que dá problema, ou aquela mulher que só dá problema? Talvez Abigail estivesse com a mão na cabeça e falando: o que eu vou fazer? Igreja, eu estou chamando a atenção de vocês, aguenta aí, que Deus tem uma direção para nós nessa noite, amém? Eu estou falando de algumas pessoas com fluxo, com uma demanda, uma causa, uma necessidade, e a pergunta é: o que eles fizeram? Porque algo em comum, todos eles, nós conseguimos analisar e entendermos. Semelhança. Qual é a semelhança? Demandas. Iguais? Não. Eu com a demanda, você com a demanda, os personagens que nós vimos aqui com a demanda, enfim, demandas. Então, todas essas pessoas que eu narrei, o que eles tinham em comum? O fluxo dentro de casa, uma demanda, uma necessidade. E o que eu consigo observar, igreja, é que essas pessoas, mesmo com a demanda, vem comigo, elas reagiram. Vem comigo. Essa demanda tinha, Cris, o que eles fizeram para eu ganhar tempo? Não vou voltar porque você sabe de todos os desfechos. Então Baraque diz: Débora, sobe comigo, porque se não for, eu não vou. Ou seja, reagiu. A Abigail foi lá falar com Davi, foi sábia, levou o pão, e que a cananeia ficou gritando, e Bartimeu também gritou. O que eles fizeram? Eles reagiram. Oh, aleluia. O que significa reagir dentro de uma demanda? Agir em consequência a uma ação, resposta a um estímulo. Ou seja, eu tenho a demanda, eu tenho o fluxo, eu tenho a causa. Ao invés de ficarmos como aqueles 3 reis que estavam subindo contra os moabitas no livro de Reis, dizendo: oh meu Deus, o que vai ser de nós? O Senhor trouxe esses 3 reis para morrer aqui no deserto porque está faltando água. Não, porque tem pessoas assim, dentro da situação e das circunstâncias atual, já dá um diagnóstico com relação ao futuro. E a boa notícia é: abra os ouvidos espirituais e entenda, a boa notícia é: as circunstâncias atuais não ditam o nosso final. Oh, aleluia! Não ditam, não é a guerra que está ditando. Não são ideologias que estão ditando. Não é o teu filho que vai dar a última palavra. Não é o teu chefe, não é o médico, não. A última palavra vem do médico dos médicos, do justo juiz fiel, o nosso Senhor. Você acha que é negociação de um rei, de um príncipe, de um imperador? Se Deus quiser falar, basta. Um dia ele olhou para Nero. Esses dias estudando a história de Nero, eu falei: Deus, parece que ele foi demais, ele foi longe demais. Mas um dia o Senhor olhou para Nero, para Domiciano, para imperadores, para reis, para os ímpios, e um dia o basta do Senhor chegou. É o basta de Deus. O que nós estamos passando, o que você está passando com o teu fluxo, não determina o teu futuro. Não. Mas a pergunta é para nós nessa noite: é o que nós estamos fazendo dentro da nossa possibilidade, frente a uma demanda. E o Espírito Santo hoje brada no teu coração dizendo: filho, reaja. Filha, reaja. Uma ação. Se movimenta, se põe de pé. Parou, porque às vezes nós ficamos uma vitimização. Ó Deus,
O ministério, Jesus, as promessas, Deus, o casamento. E aqui eu não estou menosprezando dores, vem comigo. Mas eu estou falando de pessoas que têm o mesmo comportamento que, por exemplo, Noemi teve. Não me chames mais Noemi, porque Noemi significa agradável, mas me chama Mara, porque amarga eu sou. Tem pessoas que estão assim dentro de uma situação e não menosprezando e não desconsiderando a dor de Noemi, misericórdia, enterrou os 2 filhos e o marido. Não, mas eu estou falando da postura frente à demanda. Pessoas que estão como Noemi, dizendo: agora eu sou amargurada, viu? Porque agora ninguém tira o sorriso dos meus lábios. Porque agora o meu mecanismo de defesa é atacar. Porque agora ninguém brinca comigo. Mara. Por quê? Porque no meu passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu sou dessa família, porque... Parou. Respira fundo, parou. Não. A demanda está aqui. E o que eu preciso fazer é reagir. Eu não sei qual é a direção que o Espírito Santo vai dar para você, mulher, que o Espírito Santo vai dar para você, homem. Se é você ter que sair de algumas redes sociais, se é pedir perdão, se é abraçar mais, se é mostrar mais a tua linguagem de amor para a pessoa que está do teu lado, se é sair mais com esta menina e dar uma volta no shopping, só você e ela, é você ir para o retiro de casais em novembro, é você buscar um psicólogo, fazer uma terapia, é você, sei lá, tomar um Rivotril para dormir, mas toma. Tem gente que se benze, Rivotril está amarrado em nome de Jesus. Mas antes de tomar o Rivotril para dormir, porque quem não dorme fica irritado demais, e só o sangue de Jesus. Quem tem transtorno de sono muda o humor. Ei, às vezes, meu irmão e minha irmã, é o fluoxetina que vai ajudar a te levar a paz para a tua casa. E glória a Deus pelo fluoxetina, porque sem ele vira um apocalipse na tua casa. Cris, mas agora eu vou tomar fluoxetina. Não, claro, não. Tudo sobre orientação médica, ok? Mas às vezes nós temos uma resistência. Quem nunca ouviu? Psicólogo é coisa de louco. Eu não sou louco. Quem nunca ouviu? Pai, você ouviu. Mas às vezes o que você está precisando é sentar e administrar as suas emoções. Ressignificar algumas coisas que já passou e você está ruminando até agora. Entender os gatilhos que está te levando para esse estado de humor, para essa apatia espiritual, que precisa talvez deixar de acessar algumas coisas, o que precisa voltar a ir para o monte, o que precisa jejuar, o que precisa colocar lá os louvores pentecostais para você dar uns glória a Deus, aleluia. Vem para a oração. Quer dizer que sou movido com os hinos pentecostais? Sim, porque o teu cérebro também responde a estímulo. Sim. Às vezes está precisando ler. Esses dias o pastor Marcos estava falando sobre leitura, colocando metas de leitura. Uau, que legal. É verdade, depois da nossa conversa, pastor, eu falei assim, é verdade. Eu preciso voltar a ler outras coisas. Porque com acesso ao YouTube a gente só quer ficar vendo, comendo coisa já mastigada por outras pessoas. Não que tenha pessoas que você não tenha que assistir. Assista mesmo, são bons pregadores. Enfim, você sabe, nós sabemos, ok? Mas às vezes o que está precisando é você montar o teu esboço. O que está precisando é fazer o teu devocional. O que está precisando é você voltar a falar em línguas. É porque é isso daqui, edifica a si mesmo. Então, você está precisando de uma edificação para você mesmo. É aí no teu canto. O que está precisando é voltar a fazer aquele jejum de entrega, e não só de 2 horas, mas um jejum que você consegue ficar 6 e 8 horas, porque para fazer exame o médico pedindo, você consegue, mas se a igreja propõe, ou se é o Espírito Santo que está propondo, não, é 2 horas, não, é matar a carne e falar não para a carne e dizer, eu tenho mais fome do pão do céu. Às vezes você se envolver no ministério, vai como essa mulher do fluxo, eles reagiram com a demanda, isso que me impressiona, é com a demanda, é com o seu fluxo, é com a necessidade, é com o choro, mas vai, não para, prossiga. Cris, não houve o cumprimento de promessa, mas não espera o cumprimento da tua promessa que Deus falou contigo, vai assim mesmo. Vai assim mesmo.
Se envolva mais, abraça mais, perdoa mais, escuta coisas boas. Coisas ruins, parou, já basta o que nós estamos ouvindo, que não tem como não ouvir. Não, parou, reaja. Que o Espírito Santo te dê a direção dentro do teu fluxo, para você reagir. Igreja, o que é mais lindo, e aí eu já caminho para o término. Não crie uma barreira, impossibilitando de chegar até Jesus por conta do teu fluxo. Cris, você não sabe qual é o meu fluxo. Eu não sou digno, Cris. Você não sabe qual é o meu fluxo. Não. O Espírito Santo está falando, parou. Só vem. Vai até Jesus como a mulher foi, com fluxo de sangue. Vai. Não crie barreiras e nem desculpa. Vai. O que é isso, Cris? Passa pela porta. Igreja, João vai descrever, vem comigo, igreja, acho que é João 10:19, aliás, João 10:19. Ele vai escrever. Ministério de louvor, vem aqui, rapidinho. Assim me deu até 9:30, são 9:25. Vem para cá. Na unção do Espírito, como vocês já estão. Vem comigo, Olha a palavra de Jesus, o nosso bom pastor. Igreja, um dia quem vai estar pregando assim vai ser o nosso bom pastor com as mãos perfuradas. Aleluia! Quem anseia por isso, diga glória a Deus. Aleluia! Já pensou? Toda língua, tribo e nação, e nós lá, olha que delícia. Aí o bom pastor vai falar, a igreja se levanta, e quando ele manifestar aquela mão, a mão perfurada, ai que delícia, mas vem comigo, palavras de Jesus, eu sou a porta, e se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, alimento. Mas eu quero pincelar esta palavra, a porta. Cris, o que é isso? Não coloque barreiras para passar pela porta. Cris, mas eu aceitei Jesus, está tudo resolvido. Não, mas às vezes o teu fluxo está impedindo de comer dessa pastagem. Você está colocando algumas barreiras para se achegar a Ele, ou mais, ou ter mais com Ele. Porque, Cris, lá no meu primeiro amor, eu estava assim, firme, mas hoje eu caí, tive uma queda. Hoje a minha demanda é isso. Aí Deus está falando nesta noite para a igreja dele, e com muito temor e tremor, vem. Igreja, sabe que eu gosto muito olhar para Cantares de uma maneira tipológica. Eu não vou descer porque a minha cara vai ficar mais gorda na televisão, né? Meu Deus do céu. Mas tô doida para descer. Vem comigo. Cantares, Salomão, ele diz para a noiva: levanta, noiva, e vem. A primeira vez que eu vi Salomão falando para a Sulamita, mas olhando de uma maneira espiritual, o noivo Jesus falando para a noiva, igreja, dizendo: levanta-te. A minha primeira pergunta foi: por que o noivo falaria assim com a noiva? Levanta-te. Porque às vezes a noiva, ela fica paralisada na dor, ela fica colocando obstáculo lá. É porque o pastor, porque a igreja, porque isso, porque o culto, porque o hino, porque não, porque grita muito, porque fala baixo, porque conhece muito, porque não, porque falou grego, porque falou emai. Lá, porque é meu abuso, porque é minha dor, porque é traição, porque é frustração, porque dízimo, porque é pastor corrupto, porque os escândalos gospel, lá. Aí o noivo, ele diz: noiva! Olá, basura, canta lá, levanta, noiva. O que o noivo está falando para a noiva: existe um campo de responsabilidade, noiva, pelo poder da minha palavra, porque eu entendo, você não tem força, mas a força não vem de ti, vem da minha palavra dizendo: pode levantar.
noiva, levanta. E eu fico imaginando a noiva com fluxo, a noiva com a demanda, se levantando e dizendo: eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a jejuar, eu preciso voltar a ser profeta, eu preciso voltar a chorar nos cultos, eu preciso voltar e estar apaixonada por Jesus, eu preciso ter o meu coração aquecido novamente, eu preciso voltar a ter sonhos proféticos, eu preciso voltar a falar em igreja. Oh, aleluia. O noivo, pelo poder da palavra dele, diz: noiva, levanta. Levanta. A ação, o estímulo, palavra de Deus. Palavra, tu conhece, rapaz. Mulher, tu conhece. Não é mais leiga. Vigia na terra. E vem. Sabe o que está falando? Dê os passos na minha direção. Eu sou noivo, mas a noiva vai. Ela vai na direção do noivo. Vem comigo, igreja. E quando a noiva decide se levantar, igreja, e reagir em direção ao noivo, ou seja, obediência à palavra dele, sob a força dele. Olha o que Cantares diz: noiva minha, amada minha, formosa minha. Sabe o que é isso? É o noivo falando: eu te vejo não como você se vê. Tu és bela, tu és formosa. Aprenda a se olhar com o olhar dos céus. Cris, quando eu olho, eu entendo que eu não tenho nada, e não temos mesmo. Mas quando Deus olhou para nós, quando o Senhor disse: pode me crucificar. Mas a noiva não tem nada para dar. Isso é o escândalo da graça. Não temos nada, mas quando Ele olha para nós, é um olhar apaixonante, dizendo: vem, porque eu te acho formosa, eu te acho linda, e dá para te usar através do meu Espírito Santo. Então, noiva, levanta e vem. Se coloque de pé, igreja. Onde canta lá, ei, Jesus é aquele que estanca a hemorragia, trazendo o que? Vida. Cris, que vida é essa? Através do sangue dele. Ele estanca o nosso sangue, restabelecendo saúde. Que saúde é essa? Para a vida eterna. Igreja,